Começa agora mais um Correspondente Médico. Tudo bem, doutor Fernando? Tudo ótimo, Elisa. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Um dos nossos assuntos é o sonambulismo. Você passa por isso? Você já passou, já viu alguém acordado no meio da noite e não sabia como reagir a isso? Hashtag Correspondente Médico. Vai lá no Twitter, que eu também estou com o Twitter aberto por aqui. Mas antes disso, temos outros assuntos. A gente abre aqui os trabalhos do quadro falando sobre a situação do estado de São Paulo quando a gente observa a Covid-19. O estado atingiu o maior número de pessoas internadas desde o início da pandemia. Lembrando que São Paulo é o epicentro da doença, desde o começo já registrava o maior número de casos e agora vive um recorde. 6.410 pacientes estão nos hospitais por causa da infecção pelo coronavírus. O maior número registrado foi no ano passado, em julho de 2020. Por isso, o governo deve endurecer a quarentena. A questão é que isso acaba chamando muito atenção, doutor. Já quero lhe perguntar sobre isso. O número de casos vem caindo no estado de São Paulo, mas a necessidade de internação aumentou. Como explicar esse cenário, doutor? O que tem acontecido? A gente pode fazer duas hipóteses, né? Uma delas acaba sendo que, com a tendência das pessoas muitas vezes relaxarem os seus cuidados, aumenta o número de infecções e o que a gente sabe é que existe uma porcentagem de casos que são mais graves e moderados. A outra seria: será que as variantes que estão surgindo por aí têm um impacto maior na própria evolução e na gravidade dos casos? Isso a gente não sabe ainda, a gente não pode afirmar. Mas são mais ou menos essas duas principais explicações que a gente poderia ter. É muito importante a gente entender que nem quando a gente fala, né, o governo deve endurecer. Na verdade, o que a gente está falando aqui é de prever e prover, porque a hora que enche o hospital com um paciente grave, e a gente sente isso na pele, viu, Elisa? Quando a gente vê isso acontecendo, existe uma questão muito preocupante, que é faltar recurso para salvar pessoas que precisam de um suporte de terapia intensiva, que precisam ali de um oxigênio suplementar e de um cuidado diferencial. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é equilibrando os pratos, para que, na verdade, a gente não veja e viva uma situação que seja muito mais desesperadora, que é de faltar mesmo a possibilidade de tratar pessoas com recursos que a gente sabe que podem ser aplicados e salvar vidas. O senhor falou da variante. A gente sabe que a variante é mais transmissível, mas não exatamente mais letal. É possível que, além de mais transmissível, ela faça com que o caso de Covid evolua mais rapidamente? Ou a ciência ainda não responde a essa questão? A gente não tem resposta para isso dessa maneira, mas é lógico que são hipóteses que existem e a gente vai saber isso no decorrer do tempo, no decorrer da própria evolução dos casos. Então, assim, existem possibilidades que, enfim, vão acabar surgindo conforme os dados são avaliados e a realidade dos fatos vem a acontecer. Pois é, um recorde, então, de internações aqui no estado de São Paulo e desejamos, sinceramente, que todo mundo se recupere, não só aqui no estado, mas em todo local aqui do Brasil. A gente tem uma pergunta para trazer aqui, pergunta que chegou pela nossa hashtag Correspondente Médico. Se você tiver também dúvida, manda para a gente. Olha só a pergunta do Valdecir Leite, que é de Nova Aurora, no Paraná. O mosquito da dengue pode ser vetor da variante do coronavírus? Quando chegou essa pergunta, doutor, a gente ficou aqui se questionando, puxa vida, será? Por isso trouxemos aqui para o senhor. Então, o Aedes aegypti ele pode passar algumas doenças, principalmente a dengue, a gente sabe disso, isso é um problema de saúde pública, sim. Mas o coronavírus ele é transmitido de outra maneira. Ele tem a questão da transmissão realizada pelas gotículas que saem da própria saliva durante a tosse, o espirro ou até a própria fala. Então, o mecanismo de transmissão da doença é outro, é diferente. O mosquito ele não entra dentro desse circuito, nesse caso. O Amaury Drumer tem mais uma pergunta aqui também, doutor. Olá, eles me chamou até de Elizabeth, mas tudo bem. Elizabeth vira Elizabeth, que é uma loucura. Sou industrial, minha secretária pegou Covid, ficou 15 dias em casa. Tem risco dela transmitir para a gente, mesmo depois desses 15 dias, doutor? Existe um período em que a doença ela se manifesta e depois ela passa por uma fase de resolução. Acabado esse período, e a gente fala de convalescência, né, depois que termina o quadro da infecção, lembrando que existe a questão da infecção viral inicialmente, depois a questão da resposta inflamatória, depois, né, no processo sequencial, a pessoa tendo a sua infecção resolvida, ela deixa de ter a possibilidade de passar o coronavírus.
Muito bem, respondido pelo Dr. Fernando Gomes. O Alexandre de São Paulo também tem uma pergunta que a gente vai colocar aqui no telão. Alexandre Rodrigues de Almeida. Obrigada, viu, Alexandre, pela participação. Doutor, seria viável a coloração do líquido da vacina para evitar fraudes ou para facilitar a visualização do imunizante dentro da seringa? Nossa, interessante a pergunta, hein? A gente sabe que assim, é até curioso, né, como responder isso. Veja, às vezes você precisa de fato, para conseguir visualizar melhor um determinado produto, colocar cor e isso faz com que fica mais fácil você aspirar, você aplicar, mas não é o caso, né? Para questão de desvio de caráter, não é a cor do frasco ali ou da vacina que vai fazer a diferença, porque a mente humana ela pode criar coisas terríveis. Então, se pintar de vermelhinho, o indivíduo pode criar uma coisa vermelhinha para fraudar a vacina e assim sucessivamente. Então, assim, possível é, né? Mas eu acho que frente à realidade dos fatos da pandemia, a melhor forma é a gente trabalhar com seriedade e evitar fraude de uma forma diferente. Ainda pegando o gancho nessa pergunta do Alexandre Rodrigues, é interessante, doutor, que toda a família, quando vai levar o idoso ou a idosa para se vacinar, também tem o direito de pedir para a enfermeira, para quem está aplicando, pode me mostrar, posso ver o líquido? O líquido está aí dentro, essas coisas. Tudo bem também, para a família se sentir segura. Isso é natural e isso deve acontecer de uma forma bilateral. Tanto o profissional da saúde pode e deve fazer isso e explicar, isso faz parte. Quando a gente aprende a arte de curar pessoas, você sabe que existe um processo muito importante que é você explicar para a pessoa passo a passo o que vai acontecer. Então agora eu estou conversando com você para entender a sua história, agora eu vou fazer um exame físico em você para conseguir aqui estabelecer uma hipótese diagnóstica, vou solicitar esse exame por isso e quando eu vou fazer um procedimento, qualquer um que seja, até mesmo fazer uma prescrição, você precisa orientar a pessoa. Então assim, a gente não precisa ter dedos com isso, porque tanto o lado do profissional de saúde como o lado do paciente ou da pessoa que está indo ser imunizada tem o direito, e é absolutamente normal, conversar sobre isso. Principalmente agora, né, Elisa? Quando surge algum burburinho, alguma coisa assim, algum ruído nessa informação e nessa segurança, é normal. Então, sim, pergunte, converse, faz parte. E o profissional de saúde que está trabalhando, gente, normal, né? Só mostrar, falar, relaxa, fica todo mundo mais tranquilo, mais confiante e tudo funciona de uma forma muito mais equilibrada. E todas as famílias praticamente estão gravando agora aplicações. Você imagina o sentimento, chega em casa, fica lá vendo, será que tinha líquido, será que não tinha? Na dúvida, é melhor conversar e já vai embora com esse sentimento de segurança, como o doutor Fernando acabou de explicar. Agora a gente fala com quem tem diabetes e também com quem não tem, para a gente ter acesso a essa informação, falar de um transtorno alimentar grave que muita gente provavelmente não conhece. Você já ouviu falar em diabulimia? É uma síndrome que atinge pacientes diabéticos que deixam de ingerir insulina de forma proposital para conseguir emagrecer. Doutor, eu particularmente nunca tinha ouvido falar nisso e me chamou bastante atenção porque quem tem diabetes está com a saúde um pouco mais exposta e precisa fazer essa reposição para não ter nenhum problema. Então, acabou me chamando bastante atenção. Diabulimia. Esse nome junta, né, diabetes e bulimia. Antes de conversar com o doutor Fernando Gomes e repercutir, inclusive você pode mandar a sua pergunta pela hashtag correspondente médico, a gente vai ouvir um pouquinho mais do assunto com o especialista. Os diabéticos tipo 1 são pessoas que não produzem insulina, então eles precisam dessa insulina para viver. O que a insulina faz? Tira o açúcar do sangue e joga para dentro da célula. Em casos onde a gente não usa insulina, a pessoa entra em quadro de cetose, perdendo assim muito peso e gordura. Aí vem a diabulimia, que seriam diabéticos que usam dessa situação para emagrecer. É um quadro grave que pode levar à morte, pode levar a sérios comprometimentos dos órgãos. É um quadro grave de diabetes. Então é muito importante a gente identificar, que é muito difícil a gente identificar isso, porque o controle do diabetes já é difícil. E quando a gente identifica, a gente tem que tratar essas causas, que podem ser inúmeras, até descontentamento com o corpo ou até um quadro depressivo. Então é muito importante o diagnóstico e o bom tratamento do quadro. Doutor, eu ia perguntar para o senhor se é um caso gravíssimo, mas a própria especialista que nos deu entrevista já respondeu. Tem uma gravidade tremenda, né? Porque o diabético depende dessa aplicação de insulina.
Isso, para conseguir colocar açúcar para dentro da célula, é importante esse hormônio, a existência do hormônio da insulina, e o diabético tipo 1 precisa da suplementação, da administração da insulina para que isso venha a acontecer. Existe, na verdade, Elisa, até uma tendência de se saber mais ou menos que 1 em cada 3 mulheres com diabetes acaba entrando dentro desse diagnóstico. Então, a gente sabe que assim, a questão psicológica, mental, a questão da leitura do próprio corpo, da autoestima, muitas vezes abalada, faz com que a pessoa se coloque numa situação de risco. Porque o diabetes tipo 1, principalmente, faz com que a pessoa tenda a ficar mais magra, naturalmente. Então, o que a pessoa faz? Ela induz ao próprio desequilíbrio, mesmo sabendo como tratar, do ponto de vista metabólico, para conseguir esse resultado. Então, assim, é muito grave. A pessoa pode ter uma descompensação e precisar chegar num pronto-socorro numa situação bastante grave e até mesmo evoluir para complicações muito sérias, quiçá até mesmo o óbito, Elisa. Nossa, diabulimia, aprendendo e muito aqui em nosso quadro com o Dr. Fernando Gomes. Próximo tema que a gente traz aqui é um distúrbio muito sério que pode trazer consequências graves, o sonambulismo. Foi exatamente o que ocorreu com essa moça aqui que vai aparecer, a Thalissa Tax. Ela tem 27 anos, está aqui na nossa tela já, é uma fisioterapeuta e trabalha na linha de frente tratando pacientes infectados pela Covid. A Thalissa tem crises de sonambulismo desde os 12 anos. Só que na última crise que ela teve, aconteceu algo muito grave. Ela acabou caindo do 3º andar de um hotel no Rio de Janeiro. No acidente, ela fraturou uma vértebra e rompeu ligamentos do tórax. A fisioterapeuta está internada na UTI, ainda sem previsão de alta. Doutor, quais são os sintomas de um sonâmbulo e quem tem sonambulismo desde a infância já começa a viver esses episódios? O sonambulismo ele entra dentro de uma classificação que a gente chama de parassonias. Então, o sonambulismo, a questão do bruxismo, terror noturno, diversas situações que envolvem esse momento em que a consciência é alternada com o período de vigília que a gente vive durante o momento do dia. Então, temos aqui. O que a pessoa pode apresentar? Que é o mais comum, que até muitos desenhos animados, filmes, enfim, e brincadeiras acabam explorando essa ideia. A pessoa com as mãos esticadas para frente andando. Então, assim, a psicomotricidade, porque não é só andar, pode falar, pode atos motores, como, por exemplo, tentar vestir uma roupa, utilizar talheres, podem acontecer. Olhos abertos sem expressão, mostrando que a consciência da pessoa não está como a gente está aqui agora, durante o período de vigília normal. Então, existe um desbalanço entre o funcionamento do cérebro no formato sono com a sua parte motora acontecendo. Como se fosse uma hipnose, mais ou menos? A sensação que, quando você vê uma pessoa que está nesse processo de sonambulismo, é mais ou menos essa. A pessoa está ali, mas ela está focada em alguma coisa muito distante. Ela pode levantar para comer, ou então até mesmo sem se despertar, como foi o caso dela, né, da Thalissa, que levantou para ir no banheiro e, na verdade, não era o banheiro, era a janela e ela acabou caindo. Nossa. E é lógico, né, sonolência no dia seguinte, porque o sono perde a eficiência dele no processo de restabelecimento das células e também do próprio reequilíbrio neuroquímico do cérebro. Então, na verdade, a pessoa não está dormindo e acordada ao mesmo tempo. Ela está desperta, mas se permanece ali num outro estágio, que não seria o do sono. A consciência dela não está presente. Mas a gente espera que naquele momento que a consciência está diferente do normal durante o período do sono, a parte motora ela começa a realizar atos que muitas vezes são atos automáticos, como por exemplo andar, como por exemplo até mesmo se alimentar. Algumas pessoas falam, às vezes conversam de uma forma desconexa, outras até chegam a abrir e fechar a porta. Dizem umas verdades, vai saber, né? Vai saber o que acontece com o sonâmbulo, hein, doutor? Tem uma pergunta que chegou aqui do Arthur Moreira. Obrigada, Arthur. #correspondente médico. Vai lá no Twitter, deixa sua pergunta. Insônia e sonambulismo se conectam? Se conectam porque a insônia também entra dentro desse diagnóstico maior que eu falei, chamada parassonia. A insônia ela se caracteriza pela dificuldade que a pessoa tem de adormecer e passar todo o período da noite, durante o período do sono, de uma forma harmônica, para que no dia seguinte ela tenha seu corpo físico restabelecido, que é um pouquinho diferente do sonambulismo, que a pessoa dorme, só que ela desenvolve atos motores involuntários ou inconscientes. Tem uma pergunta que eu não entendi o login dele, mas vou fazer a pergunta, você vai se sentir representado, viu? Eu nunca me lembro, ele disse, mas quando eu tinha 13 anos, meu irmão acordou de madrugada e eu estava abrindo a janela. Isso é normal, doutor? O senhor citou ali a questão alimentar. É possível que alguém que tenha sonambulismo abra a janela pensando que é a geladeira, por exemplo? É possível. A gente sabe que o sonambulismo ele tem questões de ordem genética que acabam explicando a sua própria causa, mas também o cérebro da criança ou do adolescente
desenvolvimento, acaba representando um ponto de maior facilidade para que o sonambulismo venha a se manifestar. Assim como também situações de mais estresse, situações em que o indivíduo tem uma sobrecarga, tanto psicológica como física. Por exemplo, a fisioterapeuta que sofreu o acidente, ela trabalha na linha de frente, então você imagina que, na verdade, tem toda uma demanda especial e diferente que ela vem experimentando agora, né, no combate ao coronavírus. Então, a gente pode esperar que talvez isso seja uma explicação do porquê, numa idade mais avançada, ela tenha tido um episódio de sonambulismo com esse acidente. Muito bem, explicado então pelo Dr. Fernando Gomes. Se você tiver mais dúvidas, pode continuar mandando, que em outros episódios a gente pode trazer novas questões aqui, até porque tem muita coisa chegando. Dr. Fernando, obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado você, Elisa, e pessoal, até breve. E você é sonâmbulo? Tem sonambulismo? Olha, sabia que eu tinha sonambulismo na infância? Ah, é? Depois eu te conto um pouquinho mais sobre isso. Depois você me conta esse caos. E a você, obrigada, viu, pela participação neste que foi mais um Correspondente Médico.